Vamos tentar estudar com os irmãos esses dois capítulos, capítulo de número 13 e capítulo de número 14. Mas antes nós vamos fazer uma rápida recapitulação, e dessa vez será rápida mesmo, porque nós temos dois capítulos para cobrir hoje. Uma rápida recapitulação do capítulo da quarta-feira passada, que foi o capítulo de número 12, onde nós estudamos sobre os dons espirituais e a unidade na diversidade. Eu disse aos irmãos que o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 dizendo que era de seu interesse que os irmãos não permanecessem na ignorância ou no desconhecimento. E por essa razão ele procura falar com toda a clareza possível a respeito da dinâmica, tanto da distribuição quanto do funcionamento dos dons que Deus dá. Ele fala quem dá o dom, que é Deus. Ele fala sobre o gestor dos dons, que é o Espírito Santo, e fala sobre o propósito maior dos dons, que é produzir edificação. Nós estudamos também que, apesar do dom espiritual, eu estou falando daqueles 9 mencionados no início do capítulo 12, ser dado ao crente, a manifestação não é dada a não ser em tempos oportunos, em ocasiões especiais, dentro de uma concessão especial do Espírito Santo. Ele dá o dom, mas a manifestação ele dá pontualmente conforme a sua vontade. Então, quem profetiza, profetiza conforme a agenda do Espírito Santo. É quando ele dá a manifestação. Quem cura, por mais que tenha o dom, precisa da manifestação para operar no dom de cura. E assim por diante. Tudo está sob o controle do Espírito Santo. Paulo fala também, depois de falar a respeito dos dons, fala da igreja enquanto corpo e fala da diversidade que há nesta igreja que deve permanecer unida. O Espírito Santo nos congregou no corpo de Cristo, para que nós funcionássemos como membros. E sendo membros, nós temos uma função específica, dada por Deus. E devemos funcionar para que o corpo funcione no seu todo, ou da forma mais perfeita possível. Então, nós fomos colocados no corpo pelo Espírito Santo, a nós foi atribuída uma função, e nós devemos exercer essa função com alegria. E toda função que há no corpo de Cristo é nobre, aos olhos de Deus. Tá? Então, aquele que se julga superior em relação ao dom que recebeu, não pode de forma alguma menosprezar aquele que supostamente tem um dom de uma categoria inferior. E aquele que supostamente tem um dom de categoria inferior não deve se sentir pequeno. Ele deve funcionar com toda a força que Deus dá, porque o funcionamento geral do corpo depende do funcionamento individual de cada membro. Algo que eu não disse na quarta passada, eu gostaria apenas de repassar, ou de passar aqui rapidamente para nós irmos para o capítulo 13, é que, enquanto membros do corpo de Cristo, eu estou falando do corpo enquanto organismo vivo, recebemos um ministério, uma vocação, um chamado. Nós recebemos da parte de Deus uma qualificação para uma determinada função. Mas dentro da igreja, enquanto organização administrativa, nós temos ou podemos ter um cargo. E este cargo ele é gerido pelo pastor da igreja. Isso significa o quê? Que apesar de você ter o ministério, você depende do cargo para funcionar dentro de uma organização administrativa. Não dentro do reino de Deus, mas dentro de uma organização administrativa, você precisa de um cargo para funcionar na sua função.
E se este cargo pode ser dado, este cargo pode, a seu tempo também, ou no devido tempo, dentro de uma necessidade, dentro de uma estratégia, ser requerido. E todos nós que temos cargos na igreja precisamos ter a maturidade de entender isso. Assim como os cargos nos são dados, eles nos são requeridos. Isso é natural, ou pelo menos deveria ser natural dentro da organização administrativa. Ok? Isso não significa que, tendo recebido o cargo, eu serei melhor, ou tendo perdido, eu serei pior. Eu sou cristão, eu sou servo de Cristo, sou membro do corpo, tenho função. Fui vocacionado, fui chamado para uma obra, independente do cargo que a instituição possa me dar. Eu estou falando isso porque em muitas igrejas, muitos pastores enfrentam dificuldades muito sérias em relação a isso. As pessoas que recebem determinados cargos, elas meio que se apropriam dos cargos. E quando elas têm de perder o cargo, elas não encaram isso com naturalidade. Eu conheci vários pastores que passaram por essa situação. Uma irmã ficou 30 anos num cargo, quando foi necessário tirá-la, ela levou metade da igreja. Um irmão ficou 25 no outro cargo, quando precisou ser retirado, levou metade da igreja e trouxe muitos transtornos. Nós, os crentes maduros, não precisamos agir dessa forma. Os cargos são dados, os cargos são requeridos, e nós, maduros o suficiente, conseguimos transitar com naturalidade na forma como as coisas funcionam. Então, até aproveito o ensejo para recomendar aos irmãos que enxerguem todas as mudanças com esse olhar de naturalidade. Ok? Com esse olhar de naturalidade. Isso acontece. Os cargos são dados, os cargos são requeridos, visando uma estratégia melhor, visando uma mudança pontual, visando um aprimoramento, visando seja o que for. Então, nós precisamos encarar desta forma. Ministério, nós não fazemos gestão de ministério de ninguém, nem de função, nem de vocação de ninguém. Nós não temos essa autoridade. Deus deu, Deus deu. Mas dos cargos, sim. Nós temos autonomia para fazer a gestão. Entendido, queridos? Meio amém ali, não sei se todo mundo entendeu. Tem alguma dúvida a respeito disso? Porque isso não pode gerar dúvidas. Está claro? Vamos para o capítulo 13. O capítulo 13, meus irmãos, é um capítulo extraordinário. Ele vai falar sobre um dos assuntos sobre os quais eu considero ser mais importante se falar hoje em dia, que é a questão do amor. É uma virtude tão nobre, mas tão escassa. E eu creio que é uma virtude na qual nós precisaríamos nos esforçar para crescer diariamente. No capítulo 13, nós veremos a superioridade do amor em relação a todos os dons, a natureza extraordinária do amor e o caráter temporário dos dons. No capítulo 13, então, o apóstolo Paulo expôs aos coríntios aquele caminho que ele julga ser o mais excelente, o mais adequado para se alcançar qualquer que seja o dom. E o caminho, obviamente, é o amor. Eu diria que o amor é como um grande guarda-chuva, sob a égide de quem todas as nossas ações devem operar. O amor, como vimos nos capítulos anteriores, é o elemento regulador das relações. Tudo o que nós fazemos deve partir e convergir para o amor. Sem o amor, nenhum dom que Deus possa nos dar, por mais extraordinário que ele seja, tem sentido e eficácia. Eu posso ser uma bomba atômica nos dons. Posso ser um gigante espiritual nas mãos de Deus. Mas se eu não tenho amor, isso não faz sentido. É isso que Paulo procura mostrar. Você pode, em relação a Deus, fluir da forma mais excelente possível, mas se você falha no amor com as pessoas, você está falhando gravemente. Antes de tentarmos fluir em qualquer que seja o dom sobrenatural, nós precisamos, então,
nos esmerar nessa qualidade, que é a qualidade de amar as pessoas. Não apenas amar a Deus, como eu tenho dito, a nossa relação não é apenas vertical. Não é só nesse sentido aqui. A nossa relação é também nesse sentido aqui. O amor que a gente ostenta para com Deus, ele é refletido na qualidade do amor que a gente dedica aos outros. O apóstolo João chega a dizer que aquele que diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, ele é mentiroso. Porque o amor que nós temos a Deus é visto no amor que nós dedicamos às pessoas. Amor de qualidade, amor dirigido a Deus com qualidade, reflete num amor de qualidade dirigido às pessoas. Porque se nós dissemos ou dizemos que amamos a um Deus que não vemos, né? Amamos a um Deus que não vemos, e em contrapartida ignoramos o amor que devemos dar a quem está conosco o tempo todo. Existe uma inverdade nessa afirmação. Nós precisamos amar as pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que ainda, muitas das vezes, nós falhamos no aspecto do amor. Porque só quem se reconhece doente pode procurar remédio e ajuda. Vocês estão me entendendo? Pessoas que acham que já amam o suficiente, elas não podem crescer no amor. Mas pessoas que reconhecem, de fato, eu preciso me esmerar nisso. De fato, eu preciso amar melhor e mais profundamente as pessoas. Estas pessoas, de fato, poderão crescer, poderão ser curadas de tudo aquilo que não é amor, para que elas possam dedicar aos outros o amor que os outros merecem. A palavra usada para amor aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios é ágape, que é o tipo de amor mais exigente que há na Bíblia. É o amor de maior grau, o amor mais elevado. Quando Paulo fala sobre o amor aos outros, ou sobre amar aos outros, ele está falando de uma qualidade de amor que deve ser incondicional. Um amor que não pode ser menos do que doativo, sacrificial. Um amor intencional. Um amor que enxerga, sobretudo, o valor dos outros. E um amor que se baseia sobre princípios e não sobre sentimentos. Porque todo amor que se baseia em sentimento, ora ele funciona, ora ele não funciona. Amor baseado em sentimento existe quando o outro corresponde, quando o outro faz algo que me agrada. Mas quando o outro pisa na bola, ele se esvai. O nosso amor tem que estar fundamentado na palavra do nosso Deus e nos princípios que ela nos propõe, nos oferecem. Porque quando o nosso amor está baseado na palavra, nos princípios, ele é um amor forte. Um amor que opera na região que Deus determinou. Então vejamos, dos versículos 1 ao 3, a superioridade do amor em relação aos dons. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Quando nós colocamos lado a lado os dons que Deus dá e o amor, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, é indiscutivelmente superior, indiscutivelmente mais elevado. E é justamente por essa razão que Paulo procurou apresentar aqui nestes 3 primeiros versículos que nós lemos. Ele procurou mostrar, através desses 3 primeiros versículos, àquela igreja que, a propósito, era uma igreja manchada por partidarismos, por divisões, por dissensões, por contendas, por opressão, desrespeito e egoísmo. Ele declara que o amor é maior do que as línguas humanas ou angélicas. É maior, versículo 1, do que a língua que nós podemos falar
no mundo natural, a nível de idioma, ou até mesmo aquelas línguas que são línguas que não são próprias desta esfera, dessa dimensão. O amor é maior do que a profecia. Posso profetizar todos os dias, mas se eu não tiver amor, não faz sentido, porque o amor é maior do que a profecia, como é maior do que as línguas. O amor é maior do que o conhecimento dos mistérios e da ciência. O amor é maior do que a fé para a obtenção de milagres, para o alcance de bênçãos. O amor é maior. O amor é maior até mesmo do que a generosidade no seu grau mais elevado. Mesmo que eu dê tudo o que eu tenho aos necessitados, e até mesmo maior do que o martírio, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, em benefício de quem quer que seja, isso ainda é menor do que o amor. O amor sobressai sobre essas coisas todas. Todos os dons, então, sem o amor, são absolutamente inúteis. São simplesmente manifestações sem significado, manifestações sem sentido. Nenhum tipo de dom justifica a ausência do amor. Diante de Deus, quem opera sem amor não está justificado, por mais que tenha qualidade no que está operando. Eu posso ser o melhor dirigente de igreja, mas se eu não tiver amor, ser o melhor dirigente de igreja não significa nada para Deus. Eu posso ser o melhor cantor, o melhor músico, eu posso ser o melhor gestor, mas se Deus não enxerga amor no meu coração, nada do que eu faço justifica a falta de amor que eu tenho. Sem amor, os dons, como diz Paulo, são como o sino que ressoa, como o prato que retine, ou seja, ações sem amor incomodam. Ações sem amor constrangem. Ações sem amor afastam. Ações sem amor causam dano. Sem amor, os dons por si só não nos enobrecem. No versículo 2 ele diz: se não tiver amor, nada serei. É como se Paulo dissesse: sem amor, em nada me destaco dos outros. Sem amor, os dons para nada aproveitam. No versículo 3, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Versículos 4 ao 10, Paulo agora vai falar sobre a natureza extraordinária do amor. 4 a 10. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Vejam que Paulo nos diz que o amor, em sua natureza, ele é paciente. Há muito tempo atrás, semanas e semanas, talvez mais de meses atrás, eu preguei sobre o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Não sei se os irmãos se lembram. Eu disse que há duas palavras gregas para paciência, uma delas é hipomone, que é a palavra que aparece aqui no texto de 1 Coríntios. Hipomone é uma palavra usada para a paciência que se tem nas relações horizontais. Enquanto a outra palavra é paciência que se tem no sentido de suportar as adversidades. É suportar até quando necessário. Mas hipomone, que é a palavra que, como eu disse, aparece em 1 Coríntios 13 também, é a capacidade de suportar as pessoas. Isso é paciência.
Isso também é traduzido como longanimidade. O termo é o mesmo. Ilustra as duas coisas. Quando Paulo diz que o amor é paciente, ele está dizendo: o amor não é só longânimo. O amor é algo que nos dá capacidade de suportar ofensas. É paciente. Hoje a gente vive um tempo onde as pessoas são absolutamente impacientes. E elas gostam de dizer isso. Antigamente, algumas pessoas diziam que pessoas impacientes tinham um pavio curto. Já ouviram essa expressão? Hoje nem pavio existe. Porque as pessoas não são capazes de agir pacientemente com as outras. No trânsito, você vê isso. Não é? No trabalho, você vê isso. E na própria igreja, você vê isso. As pessoas perderam a capacidade de se tolerarem, de agirem com um ânimo que seja mais longo. As pessoas perderam a capacidade de serem ofendidas. O amor é bondoso. O que significa isso? O amor é bom e é gentil. Essa bondade se manifesta em resposta àqueles que testam nossa paciência. Porque você sabe que dentro da igreja tem gente que favorece a nossa paciência. E tem gente que testa a nossa paciência. Existem os dois grupos de pessoas dentro da igreja. Aquelas com quem nós temos uma facilidade muito grande de agir pacientemente, e aquelas que, infelizmente, por mais que você tente, você não consegue agir pacientemente. Mas devemos oferecer não só a paciência a todos, indistintamente. Claro que, infelizmente, pessoas às vezes não aproveitam da paciência que recebem, como também devemos agir bondosamente, ou seja, não retribuindo com o mal aqueles que testaram a nossa paciência. Eles nos ofenderam, testaram nossa paciência, mas precisamos ser bons e gentis. O amor não inveja. Interessante que um significado, uma tradução que o dicionário traz para essa expressão, o amor não inveja, é justamente ele não ferve de ciúme. Porque inveja aqui é equiparada ao ciúme. Aquele que ama não se entristece ou sente ciúmes quando está diante do sucesso do outro. Vocês já perceberam que o ser humano, de modo geral, ele tem muita facilidade de chorar com aquele que chora e, às vezes, muita dificuldade de celebrar com aquele que se alegra? Vai num funeral, está todo mundo ali compadecido, olha que perda, meu Deus, que Deus te console, que situação, nós não esperávamos por isso, não consigo imaginar o que você está sentindo. Agora, num culto de ação de graças para celebrar um emprego, para celebrar uma conquista, para celebrar a abertura de uma empresa, talvez você não tenha o mesmo empenho por parte das pessoas. Porque parece que o ser humano ele tem dificuldade de celebrar o sucesso dos outros. E parte daqueles que não celebram o sucesso dos outros é porque tem inveja dos outros. Mas isso não cabe no meio do povo de Deus. O sentimento de inveja, de ciúme, não cabe dentro do nosso coração. Porque a cada um Deus dispensa uma graça. A cada um Deus dá aquilo que ele entende ser o melhor para essa pessoa. Se Deus está dando algo para o irmão, nos alegremos com ele. Não vamos nos entristecer jamais com o sucesso do nosso irmão. Se Deus o está abençoando, amanhã abençoará a nós em outras áreas, em outros fatores, em relação a outras coisas. Mas o fato é que Deus está abençoando e nós devemos celebrar. Vamos acelerar aqui. O amor não vangloria, no sentido de que aquele que ama não é exibicionista. O amor não é arrogante, aquele que ama não é soberbo, orgulhoso, inflado. E a soberba, meus irmãos, você não pode perceber na roupa da pessoa. Assim como a humildade, você também não pode perceber. Tem gente que vê um irmão entrando com uma roupa muito chique, olha a soberba, olha o orgulho, olha a prepotência, não tem nada a ver. Assim como quando você vê uma pessoa toda humilde, com a calça costurada em 3 lugares, com um sapato com um buraco embaixo, não dá para dobrar o joelho para os irmãos não verem o buraco. Esse irmão é humilde. Não está relacionado uma coisa com outra. Tanto a humildade quanto a soberba são disposições do coração. Tem pobre de marré que é extremamente orgulhoso e prepotente.
Tem rico que dorme no ouro, mas tem um coração humilde. Vocês estão entendendo? Porque humildade não é relativo à roupa. Pode entrar um irmão aqui com a melhor roupa possível, mas isso não é sinal de que é arrogante. Nem mesmo o irmão que entrar de modo simples não significa que é humilde. Aquele que ama, então, não é soberbo, não é orgulhoso, ele não ostenta. O amor não se porta de maneira inconveniente, ou seja, não é indecoroso. O amor não age egoisticamente, não procura os seus interesses, mas os interesses do outro. Traduzindo, o amor é altruísta, coloca o bem do outro acima do próprio. O amor não se enfurece facilmente, ou seja, aquele que ama não queima de raiva. Não se ira facilmente, não se exaspera. O amor não guarda ressentimento, ou seja, ele não leva em conta os erros de alguém, não imputa a essa pessoa os seus erros. Você quer identificar uma pessoa ressentida? É aquela que, quando você procura, ela quer renascer diante de você os seus erros. É aquela pessoa que, quando você quer conversar para pedir perdão, ela quer de novo relacionar os seus erros no passado, o que você fez, o que você disse, ou o que você não fez, deveria ter feito, ou você disse, não deveria, não disse, deveria ter dito. É uma pessoa ressentida, é uma pessoa que fica retroalimentando aquele sentimento baseado na ofensa que alguém um dia fez contra essa pessoa. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: quando nós somos ressentidos, magoados, quando a gente não libera perdão para as pessoas, quem paga o preço não é quem não foi perdoado, somos nós que não perdoamos. A gente fica carregando aquele peso morto nas costas dia e noite. Você já reparou que tem gente que diz: eu não vou perdoar, vou ficar ressentido e magoado porque eu quero punir essa pessoa. Engano, quem está sendo punido é quem não está perdoando. Eu quero esquecer. Como é que você esquece se não perdoa? Quem não perdoa não esquece, fica revivendo aquele sujeito, aquela mulher, aquele menino, aquela jovem, aquele jovem, aquilo fica vindo na mente o tempo todo. Você quer se ver livre de um sentimento? Libere perdão, manda essa pessoa seguir sua vida, libere-a através do perdão, porque quando você libera alguém pelo perdão, você se libera. Você se libera. E Jesus diz que nós devemos perdoar assim como somos perdoados. Mas tem gente que faz questão de guardar o ressentimento num lugar profundo do seu coração e diz: eu não vou liberar essa pessoa dessa ofensa, eu não vou perdoá-la. Jesus diz que é necessário o perdão. Se alguém te ferir uma face de um lado, você oferece a outra. Se alguém te pedir para andar um determinado número de milhas, você vai andar muito mais do que te foi pedido. Essa é a capacidade que todo cristão tem de ter. Alguém te ofendeu aqui, na porta você já esqueceu. Alguém disse coisas duras para você, na porta você já não se lembra mais disso. Toca a vida, toca o barco, segue em frente. Porque senão você começa a trazer problemas para você mesmo, para sua casa, para sua família, para o seu futuro. Tem gente com um futuro comprometido porque vive ressentido. Tem gente morrendo porque vive ressentido, sabia disso? A medicina diz que tem gente que tem doenças como úlcera, câncer, e tudo nasceu na falta de perdão. Nós temos que ser maiores, irmãos, do que as ofensas que a gente recebe. A gente tem que ser maior. Pessoas vão dizer coisas mesmo que a gente não quer ouvir. Pessoas, às vezes, serão muito injustas com a gente. É normal, isso vai acontecer. Nós vamos parar a vida porque pessoas nos ofenderam? Nós temos que ter maturidade, fluir em amor. Erraram comigo? Vá em paz, segue em frente, segue sua vida, está perdoado. O Senhor está me perdoando de coisas muito piores todos os dias. Está perdoado, ofereço, entrego perdão. Ótimo, vou continuar a minha vida, não vou colocar esse peso morto nas costas. E tem gente que não caminha porque está cheio de peso morto nas costas. Terceiro, o caráter temporário dos dons, do versículo 10 ao 13. Nós já lemos o 10, né? Vamos ler de novo o 10 ao 13. O 10 de novo e depois 11, 12 e 13.
Quando, no entanto, chegar o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte. Então, conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. O versículo 9, que nós lemos anteriormente, mostra que os dons são exercidos agora em parte. E Paulo diz também, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E Paulo diz também que estes dons que agora existem, um dia desaparecerão. Pergunto, quando é que os dons que agora existem desaparecerão? Quando vier aquele que é perfeito. Tá? Quando vier o que é perfeito. Então, isso implica o quê? Implica que os dons, eles têm um caráter temporário. Eles têm um período de funcionamento e atuação. Eles vão terminar. Os dons, segundo Paulo sugere, compõem o período que Paulo classifica como sendo o da fase infante, ou infantil, versículo 11. Nós, enquanto estamos nessa fase, enquanto o perfeito ainda não veio, não se manifestou, estamos operando nesses dons. Mas nos foi reservado uma próxima fase. E qual será a próxima fase que vai substituir a fase que Paulo qualifica como sendo a fase infante, ou a fase da infantilidade? A próxima fase será a fase adulta. É a fase do completamente amadurecido. E quando nós atingirmos esta fase, que será em decorrência da manifestação do que é perfeito, nós viveremos todas as coisas no seu nível máximo. Viveremos tudo em outro nível. Enquanto nós fluímos nos dons que Deus dispôs aqui na terra, para nós enquanto igreja, temos apenas uma vaga e distante ideia de como tudo realmente será na eternidade. Enxergamos essa realidade posterior e futura na presença do perfeito apenas como aquele que vê através de um espelho cujo reflexo não é tão nítido. E o outro detalhe é que o que nós enxergamos não só não é de todo nítido, como é em parte. Olha a grandeza disso. É em parte e não é de todo nítido. Quando Paulo usa essa figura do espelho, do reflexo, um material polido, a minha versão diz material polido, algumas versões trazem espelho, ele está falando do espelho daquele tempo, que não era o espelho que tinha a polidez dos espelhos de hoje. Hoje você chega diante do espelho, você vê a sua imagem perfeita, você é aquilo que está sendo refletido. A sua imagem é aquela. Mas nos tempos de Paulo, não havia tanta nitidez nos espelhos. Era tudo um tanto quanto embaçado. Você não conseguia ver em detalhes, mas conseguia ter uma ideia. Enquanto nós estamos nessa fase aqui, nós enxergamos tudo o que é próprio de Deus, fluímos nos dons de Deus de modo imperfeito. Nós estamos ainda em fase de aprendizado, mas como eu disse, haverá o dia em que seremos homens, varões perfeitos, onde de fato chegaremos no lugar onde Deus dispôs para que chegássemos. E quando chegarmos lá, nós não só não veremos mais parcialmente as coisas, como veremos as coisas com toda a clareza em que elas de fato existem. Eu gostaria que vocês se alegrassem com isso.
significa que se as realidades do futuro te fazem festejar aqui e agora, você vendo tudo em parte e de modo rebocado, imagine o quanto o seu coração, o meu coração e o nosso coração não irão se alegrar quando nós temos acesso ao pleno e ao tudo nítido. Isso será extraordinário. Veremos tudo e veremos com toda nitidez. Eu tenho dito várias vezes aos irmãos em diferentes momentos, como as coisas serão, nós não temos ainda uma ideia perfeita. Paulo diz, nós somos filhos, mas o que seremos ainda não nos foi dito. Olha que coisa extraordinária. Isso não te leva a pensar, se hoje eu sou filho, isso é coisa sobrenatural e extraordinária. Imagine quando me for revelado na eternidade o que eu deverei ser. Será coisa, sabe, não dá para você descrever, é coisa extraordinária. Então, nós estamos aqui nos engrandecendo em Deus e nos alegrando na esperança de algo que é em parte e que não vemos com nitidez. Mas quando o perfeito vier, ele vai nos transportar dessa realidade de parcialidade, dessa realidade de falta de nitidez e nos colocar num lugar para que nós não só conheçamos tudo o que de fato existe, como possamos enxergar tudo como de fato existe. Veremos o nosso Cristo perfeito face a face. Mas enquanto estamos nessa fase ainda infante, nós estamos exercendo os dons, mesmo que de modo precário. Estamos falando de realidades espirituais que são ou que estão bem aquém daquilo que de fato elas são. Pode falar, Gerson. O amor absoluto e pleno, sim. O amor absoluto e pleno, sim. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão do amor que ultrapassa, tá, essa fase. Então, irmãos, isso é extraordinário. Nesse período aqui, é isso que temos. Temos os dons para fluir neles, temos as nossas funções, temos as nossas atividades enquanto membros e eu diria, a argamassa sobre tudo isso é o amor que vai nos aliançando, nos vinculando, nos aproximando. E isso até que o perfeito venha e que ele se revele e que ele volte. E aí sim ele vai nos inserir, como eu disse agora há pouco, numa outra realidade. Nós seremos surpreendidos quando chegarmos no céu. Nós chegaremos no céu e diremos, isso aqui é muito, mas muito, mas muito além e acima de tudo que eu esperava. Porque o que nós vemos é em parte e não é nítido. Enquanto a realidade do já, quando eu digo o já, eu estou dizendo do já, desse tempo, ainda não é substituída pela realidade do ainda não. Quando eu falo ainda não, eu estou falando da realidade futura, quando vier o que é perfeito. Paulo disse que nós devemos aguardar, então, conservando 3 dos principais pilares da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. E Paulo sublinha, sendo o maior deles, o amor. Por que Paulo diz que dentre os 3 pilares ainda o amor se sobressai? Porque o amor, mesmo quando o perfeito for manifesto, o amor permanecerá. Os dons vão acabar. As línguas vão cessar. As profecias não mais existirão. Mas o amor, sim, ele existirá. Há quem diga que o oxigênio da eternidade é o amor. E que no céu não se respira de outro modo, senão amando. Então, esse tempo será encerrado um dia. Tudo o que existe, que foi criado, será enrolado como vestimenta. A palavra de Deus mostra isso. Será enrolado como uma roupa que você pega e dobra.
e descartado. E uma nova realidade nos será concedida. E nessa realidade estará presente o amor. Vocês entenderam por que o amor é a virtude suprema? Ele vai perpassar essa fase e vai entrar na fase da eternidade, continuando com a sua força toda, com a sua força máxima. Continuará sendo uma virtude excepcional, excelente e exigente. O amor permanecerá para sempre, mesmo na eternidade. Um autor, para nós fecharmos o capítulo 13, chamado Godet, ele diz que a fé, o que hoje é fé, vai se transformar em visão. E o que hoje é esperança, vai se transformar em posse. Mas o amor continuará sendo o amor. A fé hoje você apenas utiliza, ou você a utiliza, dentre outras coisas, para tentar vislumbrar o que vai ser. Mas quando chegar lá, a fé vai ser substituída pela visão concreta daquilo que você tentava enxergar daqui. A esperança que hoje te faz acreditar que uma herança te será dada, amanhã será substituída pela posse efetiva dessa herança. Mas o amor, como disse, continuará sendo amor. Capítulo 14. Paulo fala sobre o dom de línguas e de profecia, a necessidade da ordem no culto e, finalmente, ele repreende a arrogância dos coríntios. Do versículo 2 até o 25, então, nós temos o dom de línguas e profecias. Antes disso, eu quero fazer um pequeno comentário. No capítulo 12, versículo 31, escute esse raciocínio. Entenda. Paulo aconselhou os crentes a buscarem os melhores dons. Ele fecha o capítulo 2 com esta instrução. Busquem os melhores dons. No capítulo 13, versículo 1, ele disse que mostraria o caminho mais excelente para isso. E ele mostrou. Qual é o caminho? O amor. E no capítulo 14, ele aconselhou a sua audiência, os irmãos da igreja de Corinto, a uma vez tendo conhecido o melhor caminho para se chegar aos dons, que eles seguissem por esse caminho. Então Paulo apresenta o caminho e recomenda, agora sigam por esse caminho. Ainda no versículo 1, Paulo explicou que os dons espirituais precisam ser exercidos com zelo, especialmente o dom da profecia. E esse zelo no exercício dos dons, obviamente, deveria ser acompanhado do conhecimento e não da ignorância, como nós vimos no capítulo 12. Ele já havia apelado para que, no que tange às coisas espirituais, aqueles crentes não fossem mais ignorantes. Então, tudo deve funcionar dentro do correto conhecimento. Isso denota zelo. O dom de línguas e de profecia. Vamos ler o versículo 1, que nós não lemos, e vamos depois do versículo 2. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. No versículo 2, ele diz que o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então, em síntese, as línguas estranhas são dirigidas a Deus. Ninguém as compreende, ninguém as decifra, porque elas compõem uma linguagem sobrenatural de oração que é mistério. A palavra mistério aqui significa segredos, não é? São segredos. Quem entende? Deus, porque as línguas como mistérios são dirigidas a Deus. Versículos 3 e 4, parte B, Paulo diz que o que profetiza edifica a igreja. Versículo 3 e 4. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. E parte B do versículo 4. Mas quem profetiza edifica a igreja. Enquanto as línguas são,
na qualidade de mistérios, uma linguagem sobrenatural de oração para edificação pessoal, a profecia é uma linguagem de edificação coletiva. É dirigida a toda a igreja e a profecia cumpre pelo menos 3 propósitos, que é edificar, encorajar e consolar. Versículo 4, na parte A, ele diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Então, se a profecia, por um lado, edifica o coletivo, edifica a todos, as línguas edificam o indivíduo. Ela pertence à categoria do dom que edifica quem fala. Ele gera ou ela gera edificação pessoal. E edificar aqui significa construir. Edificar significa crescer, ok? Então, o que Paulo está dizendo, como eu já expus aqui várias vezes, aquele que se vale do recurso do falar em línguas, ele está se autoconstruindo, se autoedificando. Esse é o sentido. Por mais que o seu entendimento fique improdutivo, como veremos, o seu espírito que fala em mistérios a Deus, fala numa linguagem que promove construção. Por mais que você não esteja entendendo o que está dizendo, você está se autoconstruindo. Em que áreas? Nas mais diversas possíveis. Em que aspectos? Nos mais variados possíveis. É por essa razão que nós devemos buscar em Deus a capacidade de usufruir ao máximo desse dom. Porque se ele está à disposição, é porque ele é necessário. Precisamos buscar essa manifestação diária das línguas para que nós nos edifiquemos, porque a nossa vida será completamente diferente depois que nós entendermos esse princípio. Versículo 5, quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Vejam que está claro aqui. Paulo gostaria que todo mundo falasse em língua, ou em línguas. Por quê? Porque há uma profunda edificação pessoal nisso. Quem fala em língua se edifica num nível diferenciado. Mas muito mais ele desejava que os crentes profetizassem. Porque a profecia, o que profetiza é superior a quem só fala em línguas. Por que é superior? Porque ele aparece mais? Porque ele é alguém diferenciado esteticamente falando? Não, ele é superior porque a profecia, diferentemente do dom de línguas, não edifica só quem fala. A profecia edifica a todos. É nesse aspecto, ok? Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Nesse aspecto, há um caráter de superioridade na profecia. Nós vamos chegar lá. Entendido, queridos? Então, quando é que as línguas saem do patamar inferior e se iguala à profecia? Quando as línguas têm a devida e correta interpretação. Uma nota de 50, como eu costumo exemplificar aqui, tem menor valor do que a de 100? Sim ou não? Tem ou não? Mas e duas de 50? É igual. Ok? A nota de 100 é a profecia, duas de 50 é as línguas com interpretação. Línguas sem interpretação é uma nota de 50. Adicionou interpretação, são duas notas de 50, que dá 100. Há uma equivalência. Entendido isso, queridos? Então você falou em línguas, mas alguém interpretou. Ou você mesmo falou em línguas e interpretou. Então houve uma equivalência com a profecia. Nesse sentido, aquele fluir do dom não foi inferior ao da profecia, porque houve equivalência. Tá? Dos versículos 6 ao 20, Paulo diz que as línguas faladas durante o momento do culto precisam de interpretação para que tenham proveito. Eu sei que falar isso num ambiente pentecostal como o nosso, às vezes soa estranho, mas nós temos que entender que Paulo está tentando trazer uma organização para o culto.
para que a coisa flua de modo edificativo. Você vê igrejas por aí que às vezes o pessoal não tem esse conhecimento e todo mundo profetiza ao mesmo tempo, todo mundo fala em línguas ao mesmo tempo, todo mundo flui nos dons ao mesmo tempo e ao final a coisa não aconteceu da forma mais edificativa possível. Eu já preguei em algumas igrejas onde você diz meia dúzia de palavras, o pessoal já está profetizando, já está sendo arrebatado, já está marchando, já está rodando, já está... É falta de conhecimento, tá, queridos? Há quem diga que é espiritualidade. Não, isso é falta de conhecimento. Ok? Há lugar para essas manifestações? Você pode se alegrar em Deus na igreja? Sim ou não? Só o irmão Joel concorda. Você pode se manifestar na igreja, sim ou não? Sim, pode, claro. Às vezes o Espírito Santo vem sobre você de modo diferenciado, sobrenatural, poderoso. Você sente uma alegria no coração e você quer extravasar, ótimo, tranquilo. Você quer falar em línguas, tranquilo. Você quer profetizar, tranquilo. Você quer orar para que alguém seja curado, ótimo. Mas tudo isso tem que acontecer dentro de uma organização para que não perca, aquela manifestação não perca o significado. Tá? Então, eu estou citando o exemplo dessas igrejas, onde eu já preguei em algumas delas, onde as pessoas não param para ouvir a palavra. Para um pregador pentecostal pouco instruído, isso é ótimo, né? Porque ele não gasta muito suor e o povo já está navegando no oceano do Espírito, está ótimo. Falou 10 minutos ali, o povo já foi arrebatado. Mas para nós que primamos pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Toda transformação que Deus pode operar no indivíduo vem pela exposição da palavra de Deus. Depois que a palavra de Deus é exposta, ou enquanto ela é exposta, as pessoas vão ali alimentando o seu espírito, sua mente, seu coração, e elas vão criando aquele volume dentro delas. E ao final elas têm essa liberdade de explodir em Deus. Ótimo, já ouviu a palavra já assentou no coração delas, elas receberam o recado e vão crescer com isso. Agora, num lugar onde as pessoas simplesmente não te escutam, não param para ouvir a palavra de Deus, serão meninos eternamente. Entendido, queridos? Nós não somos de modo nenhum contra nenhum tipo de manifestação do Espírito Santo. Pelo contrário, se tem um dirigente que volta e meia coloca na campanha a necessidade de fluir nos dons, de ter poder de Deus, ser batizado no Espírito Santo, sou eu. Sim ou não? Sim. Toda a campanha de jejum, ou muitas delas, uma das cláusulas era: vamos orar para que Deus nos encha de poder, batize quem não é batizado, dê dons, para que as pessoas fluam nos dons. Nós queremos todas essas manifestações aqui, ok? Quem pensa diferente disso está equivocado. Nós somos pentecostais, cremos nas manifestações sobrenaturais do Espírito. Nós não somos cessacionistas. Somos continuistas. O que o Espírito fazia através dos apóstolos, dos crentes primitivos, ele faz até hoje. Ele derrama poder, derrama unção, ele alegra o espírito dos crentes, ele batiza com evidência de línguas, dá dons e faz o povo fluir nesses dons. Nós continuamos crendo nisso. Mas como Paulo procura mostrar, tudo dentro da decência e ordem. Porque quando ocorre dentro de uma organização, aí ninguém segura. Paulo, a partir do versículo 6, procura argumentar sobre a necessidade da interpretação de línguas no culto ou no ambiente de culto. Por quê? Porque as línguas sem a interpretação devida não oferecem benefício coletivo, simplesmente oferecem benefício individual. Versículo 6, por exemplo. Aliás, não vamos ler. Depois, em casa, os irmãos leem, só para a gente tentar ganhar um pouco mais de tempo. Falta só 10 minutos, tá? Mas no versículo 6, o Pedro está projetando aí, os irmãos podem também ir acompanhando. A partir do versículo 6, então, ele vai mostrar essa necessidade da interpretação das línguas no ambiente de culto. As línguas faladas sem interpretação não trazem benefícios para toda a igreja. Acabei de falar isso. Mais proveito do que as línguas sem a devida interpretação, Paulo diz que tem a revelação, o conhecimento, a profecia e o ensino. Deu para entender o raciocínio? Mais sentido tem
Vou mudar só a forma, a ordem em que Paulo disse para tentar clarificar para os irmãos. Mas proveitoso é a revelação, o conhecimento, a profecia e o ensino, onde todo mundo é alcançado, do que as línguas sem interpretação. Só mudei a ordem da frase para você entender melhor o sentido. Versículo 7 e 8, as línguas faladas sem interpretação são como um instrumento musical que apenas emitem um som, sem, no entanto, apresentar uma clara melodia. A melodia de uma música, ela exige que o instrumento ofereça ali um encadeamento de notas e sons. Quando você sopra uma flauta, se você sopra só numa nota, né, não faz sentido. Se você toca um violão usando só o dó, não faz sentido. Todo instrumento, a melodia, né, no instrumento, só faz sentido quando é promovida por um encadeamento de notas e sons. Quando isso ocorre, você sabe o que está sendo tocado. Você entende a mensagem do que está sendo tocado, do som que está sendo produzido no instrumento. As línguas no ambiente de culto sem a devida interpretação impede a igreja de entender ou discernir a mensagem que está sendo apresentada. Todo mundo vai ficar com aquele ponto de interrogação de todo tamanho. O que isso quer dizer? O que realmente está sendo dito? Ok? As línguas faladas sem interpretação são como palavras lançadas ao vento, no versículo 9. Essa é uma expressão para são inúteis. Tá? Não fazem sentido. Assim, elas não alcançam, se elas são inúteis, nenhum propósito. Paulo diz no versículo 10 que todos os idiomas do mundo têm um sentido. Sim ou não? Você só está entendendo o que eu estou falando no idioma português porque o idioma português tem sentido. Todo idioma tem sentido. Quando o idioma que está sendo utilizado é desconhecido de quem ouve, a mensagem para este fica sem o menor significado. Se você não fala inglês e ouve alguém falando inglês, vai fazer algum sentido para você? Não vai fazer nenhum sentido. Se as línguas estão sendo liberadas simplesmente sem que haja uma tentativa de interpretação, ou melhor, uma correta, não é tentativa, uma correta interpretação, a cognição, a mente dos crentes fica sem fruto. E é por essa razão que Paulo aconselha a interpretação. É para que as pessoas sejam alcançadas no seu entendimento. Porque quando é que você é edificado? Quando sua mente é alcançada. Como é que você vai ser edificado por aquilo que não chegou na sua mente? Não passou pelo seu raciocínio? Impossível. Versículo 12, o cristão que deseja exercer os dons precisa procurar amadurecer amadurecer naqueles que edificam toda a igreja. Se tem os melhores dons que você pode buscar, você deve buscá-los. E quais são os melhores dons? Os dons que edificam toda a igreja. Você deve buscá-los e você deve amadurecer neles. É essa dupla orientação que Paulo dá. Buscar os melhores e amadurecer neles. Quais são os melhores dons nos quais você deve amadurecer? O de profecia e o de línguas com interpretação. Versículos 13 ao 20. Sabendo que as línguas sem inteligibilidade não fazem sentido no ambiente do culto, o crente deve então fazer o quê? Segundo as orientações de Paulo, ele deve orar para que possa interpretá-las corretamente. Aquele que fala em línguas, os irmãos que falam em línguas devem orar para que sejam capazes de interpretar o que estão falando. Por quê? Porque aquele que só fala em línguas sem a compreensão do que está falando, está se edificando? Sim. A pergunta é, edificando-se onde? No Espírito. Quando é que a edificação passa do Espírito
e entra também na mente, quando há interpretação. Então imagine você falar em línguas estranhas e Deus lhe dar a interpretação do que você está falando. Você foi duplamente edificado. Edificado no espírito e edificado na mente. Prova é que quando você está falando em línguas sem a devida interpretação, você mesmo interpretando neste caso, você fala em línguas, mas o seu cérebro, a sua mente é capaz de vaguear por qualquer lugar. Você pode pensar sobre qualquer coisa enquanto você está falando em línguas, porque o seu cérebro fica solto, vamos dizer assim. Ok? Seu espírito está sendo poderosamente edificado, porque há da parte do Espírito de Deus uma linguagem sendo concedida ali de edificação. Mas a sua mente, você pode pensar no boleto que você vai pagar, que você vai deixar de pagar. Você pode pensar na comida que você vai ter que fazer depois do culto, né, Silvandira? Domingo de manhã, vai ter que fazer almoço. Você pode estar falando em línguas e pensando no que você vai fazer depois, porque o cérebro está sem edificação, está improdutivo. Mas quando há uma fala sobrenatural com uma interpretação, então isso traz edificação também para a mente. Aí você cativa a mente e ela é edificada. Entendido, irmãos? Isso é muito importante. Entendido? Você já parou para pensar, você que fala em línguas, você já percebeu que sua mente pode vaguear por onde foi enquanto você está falando em línguas? Os irmãos estão me olhando com um ponto de interrogação. Mas é isso. Pode observar. Sua mente vagueia. Né? Você pode pensar em N coisas. É por isso que você pode trabalhar e você está ali recebendo uma manifestação de falar em línguas. Você pode estar dirigindo o carro e lendo as placas de trânsito, observando o transeúnte que está querendo enfiar na frente do seu carro. Você pode pensar em frear, acelerar, passar marcha, normalmente, e você falando em línguas. Seu cérebro está solto. Tá? Orar ou cantar em línguas em espírito e também na mente, mediante interpretação, segundo Paulo no versículo 15, é a condição ideal. Orar em espírito, cantar em espírito, com interpretação. Essa é a condição ideal que todos nós devemos buscar em Deus. Se a edificação ocorre apenas no âmbito do espírito, Paulo no versículo 16 questiona: como todos os irmãos poderão dizer amém? Se só está sendo edificado quem está falando. Sem interpretação, quem pode dar graças a Deus? Ou assinalar aquela mensagem com um amém, dizendo assim seja? Ninguém. O louvor pode estar sendo excelente em espírito, mas se não houver interpretação, o próximo não estará sendo edificado. Versículo 17. Paulo afirmou que ele falava mais em línguas do que todos. Porque quem ouve essa instrução de Paulo pode pensar, Paulo era um tradicional daqueles, né? Não gostava das revelações, das manifestações de poder do Espírito, não gostava dos dons, não gostava das línguas. Aí, para desmitificar isso, ele já diz, eu falo mais em línguas do que todos vós. Se tem alguém que entende de falar em línguas aqui, sou eu. Paulo, sem modéstia, ele diz essa verdade. Eu falo mais do que todo mundo. Só que ele diz, a minha predileção, claro que eu estou parafraseando o texto, ele diz nos versículos 18 e 19 que a sua predileção era em falar de modo compreensível, para que todos pudessem receber orientação. Então, se eu tenho de escolher, escolho falar, mesmo que poucas palavras, mas de modo compreensível, porque isso causa orientação coletiva, edificação de todos. Tem pregador que acha que uma pregação só pode ser considerada boa quando ele fala em línguas 80% do tempo. Você já viu pregador que fala uma frase e chancela com uma frase em línguas? Fala mais meia dúzia de palavras para chancelar aquilo que disse, para incutir algum caráter espiritual, aí fala mais em línguas. Fala mais meia dúzia, de novo em línguas. Então 80% da mensagem foi em línguas estranhas. Irmãos, nós precisamos agir sabiamente nesse sentido. Eu não estou dizendo que dentro da igreja, eu não quero chegar nesse ponto de dizer que dentro da igreja ninguém pode falar mais em línguas de jeito nenhum, hipótese alguma. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, a partir do momento que o pregador assume o microfone para falar a palavra de Deus, não é que ele não pode, em algum momento, se alegrar em Deus e deixar que o Espírito Santo o tome, mas
99% do que ele disser, na verdade, segundo Paulo, é 100%. Do que ele disser, as pessoas têm que entender. Quer falar em línguas? Ótimo. Ótimo, fale, não tem problema. Fale lá no seu momento com Deus, deixe jorrar aquela linguagem, fale por horas. Mas dentro da igreja, procure ter a percepção se Deus vai levantar alguém para interpretar o que você está falando. Você detectar que não haverá interpretação, ou se a você mesmo não for dada uma interpretação, então é conveniente que você opte por falar só quando todo mundo for edificado, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Está entendido, queridos? Está entendido mesmo? Então tá. O crente está proibido de falar em línguas? Está proibido de profetizar? O que o crente está proibido de fazer é o quê? Agir sem conhecimento. Sem colaborar para que haja uma organização dentro da igreja, dentro do culto. Tá? Porque em Coríntios era uma bagunça. Tá? Era uma bagunça, a coisa acontecia assim sem controle. Por isso que Paulo está escrevendo para trazer uma organização. Quando há organização, o nome do Senhor é glorificado, o dom ele alcança o seu objetivo, que é o da edificação. Então, é assim que as coisas têm de funcionar. Na semana que vem, nós vamos seguir do versículo 21 em diante, tá, queridos? Nós vamos falar sobre as línguas e a profecia como sinal, a necessidade da ordem no culto e, finalmente, falaremos sobre a repreensão que Paulo faz no que tange à arrogância dos coríntios. Ou igrejazinha arrogante, né? Orgulhosa. Paulo várias vezes tem que tentar abaixar a crista daquele povo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.